Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? A nossa meditação de hoje, ela envolve sabedoria. Jesus Cristo, em Mateus 10,16, ele nos deixa o seguinte conselho: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O que o nosso mestre quer dizer com isso? Ele nos ensina a ser simples como as pombas para não fazermos mal ao outro e não prejudicar o outro. Porém, ele também nos diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes, para que os outros não nos façam mal. E isso pode ser compreendido porque ele nos dá uma direção. Ele fala o seguinte: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Bom, logo, se ele está nos enviando para o meio de lobos, nós precisamos ter a simplicidade de uma pomba, mas a prudência de uma serpente, calcular as nossas decisões, bem como as nossas palavras. E para pensarmos um pouco melhor sobre isso, eu quero convidar você a pousar os olhos e o coração em 2 Crônicas 18, que vai contar a história de Josafá, que é o rei de Judá. Josafá é um homem que agradou ao Senhor, porque andou nos seus mandamentos. E uma coisa muito linda que Josafá fez, um dos atos mais lindos que eu, pelo menos, considero, foi que Josafá, ele enviou príncipes, sacerdotes e levitas a todas as cidades de Judá para ensinar o povo sobre a lei do Senhor. E isso fez com que as cidades circunvizinhas, as cidades que estavam ali em torno de Judá, tivessem um grande temor, um grande terror tomasse conta dessas cidades, porque aquele povo estava conhecendo ao Senhor e obedecendo seus preceitos. Mas tem um ponto interessante aqui, que é que Josafá, ele vai se aparentar com Acabe. Acabe, ele é o rei de Israel e é casado com Jezabel, uma mulher terrível, seguidora de Baal e que corrompe Israel. Bom, Josafá, se aparenta com Acabe e vai fazer uma visita a Acabe. E nessa visita, Josafá é muito bem recebido. Bois, ovelhas são mortos e uma grande festa é realizada para receber Josafá. E nessa história toda, Acabe acaba lhe persuadindo e convida Josafá a subir a Ramote-Gileade, a cidade de Ramote-Gileade, que é uma cidade que está nas mãos do rei da Síria. E isso vai estar lá escrito em 1 Reis 22:4. Só que antes de ir para a guerra, Josafá fala com Acabe que é necessário consultar ao Senhor por meio de um dos profetas. E é interessante que Acabe traz os seus profetas, mais ou menos 400 profetas estão ali diante de Acabe, de Josafá, profetizando. E tudo que esses profetas dizem são coisas boas em relação a essa investida de guerra contra Ramote-Gileade. E esses profetas, eles vão dizer que Acabe pode subir, que Deus é com ele, que vai dar vitória. E eu acho muito interessante, e eu penso que isso pode ter sido um discernimento de espírito dado a Josafá, porque no capítulo 18, versículo 6 de 2 Crônicas, Josafá diz assim: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ou seja, Josafá tem na sua frente 400 profetas que estão profetizando que sim, eles podem subir para a Ramote-Gileade e eles vão tomar essa cidade do rei da Síria, eles vão ser vencedores, Deus é com eles. E Josafá acha um pouco estranho, fala: será que não tem um profeta do Senhor aqui para a gente consultar? E Acabe fala: tem um profeta, esse profeta é Micaías, mas ele nunca fala nada de bom ao meu respeito. E Josafá fala: chama esse profeta. E então vem o profeta Micaías, e ele profetiza a verdade. Ele vai dizer
e a gente vai ler em 2 Crônicas 18:16. Micaías diz assim: o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales não a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, quer dizer, então disse Micaías, o profeta: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, tornem cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E aí, se a gente continuar lendo os versículos posteriores, nós vamos ver que o Senhor, ele permitiu que um espírito de engano, um espírito de mentira, tomasse os profetas de Acabe, aqueles 400 profetas, para falar aquilo que Acabe gostaria de ouvir. Bom, nessa parte, nesse versículo, eu acho que a gente poderia até abrir uma outra meditação em que nós iríamos pensar e analisar como estão os chamados profetas hoje, ou melhor, os falsos profetas que profetizam apenas coisas boas, que massageiam o ego desse ser humano. Mas isso é coisa para uma outra meditação. Nós vamos voltar aqui para a meditação que nos cabe, né? Que é compreender a questão dessa simplicidade e dessa prudência. Bom, se a gente seguir a história, a gente vai ver que Josafá e Acabe, eles vão a Ramote de Gileade em guerra. Mas tem uma coisa interessante. Acabe, apesar de não ter gostado da profecia do profeta Micaías, ele se disfarça. Ele veste uma roupa, tira suas roupas de rei, coloca uma outra roupa e dá um conselho a Josafá. Josafá, continua com sua roupa. Vamos ler onde que está escrito isso? Tá em 2 Crônicas 18:29, que diz assim: disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Aqui a gente percebe a inocência de Josafá. Porque Josafá vai trajado de rei e o rei de Israel vai disfarçado. Vai ali no meio dos soldados. E essa inocência dele, né, essa falta de sabedoria, de prudência, quase o leva à morte. É o que está escrito aqui no versículo 30, que diz assim: ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Perceba a história. Não, o rei da Síria falou: não é para atacar grande nem pequeno, nós temos um foco, nosso foco é o rei de Israel, nosso foco é Acabe. E Josafá, por estar vestido de rei dentro daquela guerra, quase ele vai ser morto, mas então ele pede socorro ao Senhor. Então a gente percebe aqui que o Josafá, ele não calculou a sua decisão, a sua inocência foi tão grande que ele não percebeu que ali havia uma espécie de cilada, né? Então isso é muito importante a gente destacar. E a profecia de Micaías, ela se cumpre, porque mesmo Acabe estando disfarçado, um soldado puxa então a flecha ali no arco ao acaso, olha só, e essa flecha acerta exatamente entre as juntas da armadura de Acabe, e Acabe então é morto. Essa história, tudo que eu falei aqui, se você for ler lá em 1 Reis, capítulo 22, você vai ver a mesma história, mas há algo diferente no final, quando nós vamos ler 1 Reis 22. Porque nesse finalzinho do livro de 1 Reis 22, a gente vai ver que
Josafá, ele vai embarcar os seus servos para buscar ouro em Ofir. Então, os servos de um homem chamado Acasias, esse Acasias, ele é filho de Acabe com Jezabel. Então, só por aí você já tira quem é o rapaz. Acasias chega e fala: ô Josafá, deixa com que os meus servos embarquem com os teus servos. E Josafá te dá uma resposta simples, curta e direta: não. Josafá não deixou, não permitiu. Então, a gente inicia a história vendo a inocência de Josafá ao aceitar ir à guerra com Acabe, disfarçado, ou seja, Josafá está indo ali para ajudar Acabe, mas sem qualquer prudência, ele quase morre. E agora, por último, nós observamos que Josafá agora sim tem prudência e ele diz não ao filho de Acabe, a Acasias, em relação a embarcar, né, os servos de Acasias, no barco de Josafá junto com os seus servos. E a gente sabe que Acasias, filho de Acabe com Jezabel, é uma péssima pessoa, desobedece a Deus, andou nos caminhos de sua mãe, de seu pai. E nessa história toda, para finalizar, eu quero deixar essa sabedoria, que nós possamos ser simples como a pomba, para não prejudicar ninguém, mas que nós possamos ter também prudência como a serpente, para não permitir que ninguém nos faça mal, tentando nos persuadir a entrar em uma guerra que leva à morte ou a entrar no nosso barco da vida, promovendo derrotas, tempestades e situações que nós não iríamos passar se tivéssemos prudência, calculássemos a decisão e dessemos uma resposta curta e grossa: não. Quero ler a oração que fiz em relação a isso. Diz assim: Pai Santo, obrigada por nos ensinar de forma tão profunda que podemos aprender andando contigo, mesmo sendo enviados no meio de lobos. O Senhor nos ensina a ser simples e prudente. Dai-nos sabedoria para avaliar as situações à nossa frente. Ensina-nos a calcular as nossas decisões. Não permita que entremos em guerra como fez Josafá, mas antes nos ensine a dizer não para aqueles que querem entrar no nosso barco da vida para nos trazer destruição. Ensina-nos, ó Senhor, conceda-nos a sabedoria para andarmos na tua vontade. Esse é o meu pedido, esse tem que ser o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém! Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Graça e paz. Tchauzinho!